Olá, alunos do nono ano. Hoje nós teremos aula de Geografia, capítulo 2, página 107, atividade nas páginas 109, 111 e 112. Lembrando a vocês que essas correções serão feitas no retorno das aulas, para que a gente possa rever o assunto e esclarecer todas as dúvidas, ok? Hoje a nossa aula é capítulo 2, relevo. O objetivo do capítulo é identificar as características das estruturas e formas de relevo europeu e distinguir as principais formas planáuticas e suas localizações na Europa, analisar a relação entre o relevo e as formas de uso do solo, né? Essa questão de forma de uso do solo é relevo montanhoso, relevo de planalto e de planície, de que forma pode ser usado cada um desses solos. O relevo do continente europeu constitui-se de três principais feições geológicas e morfológicas: os maciços antigos do norte e nordeste, as planícies e terras baixas centrais e as cadeias montanhosas recentes do sul e sudeste. A predominância de extensão planície e terras baixas, as quais ocupam aproximadamente 2/3 do território, com altitudes médias inferiores a 200 metros. A maioria da população ocupa esses relevos, onde também estão as principais concentrações urbanas, indústrias e agrárias do continente. Vamos lá. A divisão ao norte e ao nordeste da Europa, né? Encontra-se áreas de maciço cristalinos muito antigo, formado na era Paleozoica, que deram origem às montanhas. Estas, por sua vez, sofrem ao longo de milhões de anos intenso processo erosivo e tectônicos. Esses fenômenos originaram área coberta por sedimentos, formando os planaltos de elevações arredondadas. Essa foi a descrição do relevo norte e nordeste. Aí nós temos o relevo centro e oeste, do continente. De origem fluvial e glacial, destacam-se as planícies e terras baixas sedimentares. Agora, na área centrais, sul e sudeste do continente europeu, se encontram-se os terrenos de formação geológica mais recentes. São os desdobramentos modernos e que são da era Cenozoica, formado por cadeias de montanha muito altas. Devido à formação recente, esse terreno estão sujeitos às instabilidades tectônicas, nele podendo ocorrer terremotos e vulcões. São exemplos de cadeias de montanha os Alpes, que se estende do sul da França ao oeste da Áustria. Vamos lá. No relevo europeu há também terrenos muito baixos, com altitude negativa, formados pelas depressões absolutas, abaixo do nível do mar. Eles localizam-se junto ao Mar Cáspio, que é a depressão caspiana, entre a Europa e a Ásia. E na Holanda, Países Baixos. Para ocupar o terreno abaixo do nível do mar, a Holanda fez obras de engenharia hidráulica, a fim de obter espaço para atividade agrícola, ao enterrar parte da costa e construir diques de contenção para evitar a invasão da água do mar. O país ganhou
muito espaço com essa engenharia, né? O relevo e as formas de uso da terra. A predominância de planície sedimentar de origem fluvial favorece o deslocamento humano pelos eixos de seus rios, bem como a ocupação por atividades agrárias e industriais modernas. Nessas regiões encontram-se as áreas de maior dinamismo econômico, as principais hidrovias do continente e as maiores concentrações populacionais, né? Sempre a população se concentra numa área de melhor habitação, né? As planícies são os melhores locais para viver, principalmente se for perto de rios. Tanto que a nossa colonização e a colonização da maioria dos locais sempre são próximas do litoral por conta da navegação, por conta da melhor condição de moradia. Nas áreas com formações de relevo de maiores altitudes, definidas por cadeias montanhosas recentes, a menor densidade demográfica, né? Porque ninguém quer morar em montanhas, né? Nessa região são desenvolvidas importantes atividades econômicas, como a pecuária e o cultivo agrícola de frutas, né? A ocupação da porção sul do continente europeu, influenciada pela proximidade com o mar Mediterrâneo, foi privilegiada historicamente em decorrência da facilidade de fluxo marítimo e fluvial, né? A atividade turística passou a ser importante fator de ocupação do espaço e é uma das principais atividades econômicas dos países mediterrâneos, como França, Itália, Espanha e Grécia. Ok? Revejam todo o capítulo, façam atividade e prestem bastante atenção no tema.